Quando trabalha com alimentação, a alimentação tem um período de consumo ou o período em que o produto vence. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de produto, é interessante a gente saber como é o consumo dos nossos clientes. Porque quando a gente sabe qual é o consumo dos nossos clientes, a gente sabe a média de tempo que ele vai levar para consumir aquele produto e estar pronto a consumir novamente. No exemplo, vamos pegar o exemplo, por exemplo, de um queijo. Eu, na minha casa, consumo queijo. Então, o meu queijo costuma ser consumido durante uma semana, porque mais do que isso, o queijo acaba estragando, não ficando bom para o consumo. Então, a média que eu tenho aí é uma semana, no máximo 2. Então, a gente pode levar em consideração que, como é 2 semanas, a cada 2 semanas eu vou entrar em contato com meus clientes oferecendo um queijo fresquinho. Olha, acabou de chegar um queijo. Olha, eu tenho um queijo diferente aqui agora. E por aí vai. Porque quem consome determinados produtos, quem consome constantemente. E no caso o queijo é um exemplo disso que pode ser trabalhado dessa forma. De a cada período de tempo, né, a cada 2 semanas, por exemplo, você pode mandar uma mensagem oferecendo um novo queijo. Mas para isso você precisa saber quem é que compra queijo, quem é que consome queijos. Porque quando você entra em contato com uma pessoa que ela não consome queijo, você oferece queijo, você está importunando ela. As pessoas vão passar a ter aversão dos seus contatos. E o principal que você tem que você tem que pensar é que a pessoa tomar aversão dos seus contatos vai fazer com que ela bloqueie seu número de WhatsApp, se você manda mensagem via WhatsApp. Ela vai passar a não te atender quando vê o seu número e por aí vai. Sem falar a imagem da sua empresa perante o cliente. Tem pessoas que não se importam, mas muitas pessoas se importam. E se a gente quer chegar na excelência, a gente tem que pensar nisso. E uma forma de fazer isso, se ter essa excelência de uma forma muito simples, é a gente ter uma estratégia de entrar em contato. Essa estratégia, que é uma delas que eu vou passar aqui hoje. Nesse caso do queijo, por exemplo, eu estou aqui no meu sistema. Eu entro nos meus relatórios aqui. No meu sistema aqui da Inet, eu tenho o seguinte relatório, ó, clientes que compraram o mesmo produto. Se eu estou pensando em oferecer o queijo, eu analisei que o queijo demora 2 semanas e que o queijo vai ser o produto em que eu vou fazer contato com meus clientes agora oferecendo, porque o queijo também na sua geladeira, ele acaba passando do ponto também. Então o queijo chegou, quanto antes você vender, melhor, porque o queijo vai estar com melhor qualidade para o seu cliente e você não vai ter perigo de ficar com um queijo que depois os clientes vão comprar, não vão querer mais porque ele passou já um tempo já na sua geladeira. Então, ó, chegou o queijo, você vem, puxa clientes que compraram o mesmo produto. Qual é o produto que a gente vai ver? O queijo. Então eu vou vir aqui, ó, vou puxar aqui. Como esse meu sistema aqui é um sistema de teste, eu não tenho um queijo cadastrado, mas eu vou puxar aqui um produto qualquer, ó. Vamos puxar o produto teste aqui, ó, o A2 aqui. Vamos supor que esses sejam os queijos. E aí quando eu clico em OK aqui, ó, ele me traz somente as pessoas que compraram queijos. Como é que a gente faz isso? Existe uma outra ferramenta chamada Inet WhatsApp Marketing. Essa ferramenta, ela é uma ferramenta em que você importa para ela os seus contatos e ela dispara para todos eles uma mensagem específica. Essa ferramenta aqui que eu estou falando. Então aqui eu já preparei já, ó. Bom dia, chegou o queijo que você gosta. Está fresquinho, entrego para você. Vai querer essa semana ou semana que vem. O ideal é que quando você mande mensagens dessa forma, você use algumas táticas. Igual, por exemplo, eu poderia botar aqui, você vai querer somente e finalizar essa mensagem por aqui. Mas o que acontece? Você vai querer uma pergunta ampla. E existem algumas técnicas para você melhorar a sua efetividade. Então, quando você coloca, você vai querer essa semana ou semana que vem, você dá duas opções para a pessoa. Então, na cabeça dele, ele só tem essas 2 opções. Então, às vezes, a pessoa não quer pensar muito no assunto, ele vai falar, pode mandar essa semana, pode mandar semana que vem. Então, ele já vai te dar essa resposta. Então, isso é uma tática para poder você conseguir mais. São pequenas estratégiazinhas para você conseguir vender mais. Então, quando você manda isso aqui também, você induz a pessoa a te responder, certo? Então, não vou querer, a pessoa pode mandar. Eu não gosto de queijo, se você mandou errado. Mas a ideia é que o quê? Você já mandou certo, você já sabe que são pessoas que compraram o queijo. Voltando lá, só para poder explicar melhor, eu botei aqui, ó, uma data muito antiga.
Mas a ideia é que você coloque a data de 2 semanas atrás. Que aí com 2 semanas atrás vai mostrar todo mundo que comprou esse produto durante as 2 semanas atrás. E aí você consegue saber exatamente as pessoas que compraram 2 semanas atrás, e aí você mandar uma mensagem certa. Olha, já tem 2 semanas já, você pode botar aqui nessa mensagem, já tem 2 semanas que você comprou o queijo com a gente aqui. Já está querendo um outro? Você pode variar essas mensagens, pode fazer diversas variações. E aí quando você exporta desse relatório aqui, clicou e exportou, você vai ter essa lista aqui para importar aqui no sistema. Importar de arquivo. Vou puxar aqui CSV e importar. E aí você vai ter essa lista. Tendo essa lista, você vai clicar em enviar. E aí eu não vou enviar porque esses números não são reais. E aí você vai enviar para todos os clientes uma mensagem falando de queijo. E aí você cria um hábito de toda segunda-feira você pegar os clientes que compraram 2 semanas atrás. E aí você criando esse hábito, você vai criar uma rotina de vendas de queijos, né? E à medida, ou toda vez que chegar um queijo, você dispara essa mensagem, certo? E aí você vai criar uma rotina de oferecer queijos para aqueles que compram queijos na sua loja. Ok? Isso é um exemplo de queijos, mas isso pode ser usado para qualquer tipo de produto. Todos os produtos têm um prazo de validade ou um prazo que as pessoas compram novamente. Então, e quando você usa esse relatório de um sistema que mostra os clientes que compraram um determinado produto há um período atrás, você consegue saber exatamente qual mensagem mandar para o seu cliente. E aí você consegue mandar uma mensagem muito mais personalizada, muito mais específica. Uma coisa interessante aqui que eu não mostrei, olha aqui, eu boto o nome, ó. Nessa ferramenta, quando você bota o nome, ele vai pegar os nomes das pessoas que estão na listagem e vai colocar aqui personalizado 1 a 1. E aí você consegue fazer isso aí. No caso do queijo, por exemplo, é muito simples você criar isso aí, fazer um contato com o motoboy para um determinado dia ele fazer todas as entregas. Porque se você oferece a todo mundo, as pessoas já começam a responder. E aí você adquire, por exemplo, uma caixa dessa aqui, contrata um motoboy, bota seus queijos dentro dessa caixa aqui, e um determinado dia esse motoboy faz todas as entregas. Você paga o dia dele, e aí você vai sair barato para você entregar com frete grátis para os seus clientes. O custo vai ser bem diluído, você vai vender todo o seu estoque o mais rápido possível, e aí com isso você consegue criar uma constância de faturamento e de vendas de um determinado produto. A ideia é que você crie essa mesma estratégia para cada produto. Use ferramentas como o Inet WhatsApp Marketing, que é uma ferramenta em que você compra a licença dela e aí você pode usar constantemente. Então, você usando uma ferramenta dessa, ele vai disparar para todos os seus clientes de forma automática. Então, você deu o dia de disparar as mensagens, você vai colocar nela, vai mandar personalizado, ela vai fazer tudo sozinho, você não vai perder tempo. Eu vou adicionar nesse vídeo também uma demonstração em um cliente funcionando isso aí, um cliente de loja de roupas, em que eles mandam, em determinado período de dias, eles mandam uma mensagem. Como é que é a estratégia deles, né? Em outros vídeos eu já expliquei a estratégia deles. É só acessar o nosso canal da Inet Soluções ou o nosso Instagram, que sempre tem mostrando estratégias que os clientes estão usando para poder conseguir venderem mais usando o WhatsApp, usando as informações que tem no sistema, porque tudo isso é importante. Se a gente tem informação, a gente tem que usar elas
para poder a gente conseguir vender mais. Beleza? Então, se inscreva, siga nas redes sociais, certo? Instagram, tá aí qual é o nosso Instagram, qual é o nosso Twitter, Facebook, o nosso YouTube também, Innet Soluções, beleza? Então, curta também, dá um joinha se você gostou e até a próxima dica.